Havendo número regimental para se reunir sob a proteção de Deus, declaro aberta a 37ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança e convido o vereador Elias Silva para fazer parte da 2ª secretaria ad hoc e solicito da 1ª secretária que proceda com a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 36ª reunião ordinária do 4º ano ordinário da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, realizada no dia 29 de novembro de 2016, presidida pela vereadora Solange Freitas e secretariado pelos vereadores Valmir José e Gildo Augusto. Às 14h30 do dia 29 de novembro de 2016, no edifício sede da Câmara Municipal da Aliança, a Praça Valfredo Pessoa, sem número, nesta cidade de Aliança, estando presentes os vereadores Antônio Marinho, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Zé Novo, Solange Galdino, Sinara Lira, Valmir José e Zinho Oliveira, constando a existência do quórum para reunir, na ausência do presidente, o vereador Xisto Freitas assumiu a presidência e a 1ª secretaria, a vereadora Solange Galdino, e convida o 2º secretário, o vereador Valmir José, para assumir a 1ª secretaria ad hoc. E o convida o 2º secretário, o vereador Valmir José, para assumir a 1ª secretaria ad hoc, e o vereador Gildo Augusto para assumir a 2ª secretaria ad hoc. E em nome de Deus e da comunidade aliancense, declaro aberto aos trabalhos da 36ª reunião ordinária e solicito do 1º secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Depois de lida, foi posta em discussão. Não havendo quem quisesse discutir, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, solicita do mesmo que faça a leitura do expediente. Não havendo matéria para o expediente, a senhora presidente passa aos trabalhos para o pequeno expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos. Não havendo oradores inscritos, passa os trabalhos para o grande expediente. Solicita a palavra o vereador Erivaldo Silva, que na oportunidade cumprimenta a todos e faz referência à tragédia do time de Chapecó, do estado de Santa Catarina, sendo uma grande perda para o futebol brasileiro. Que Deus conforte a todos os familiares. E outro sim, faz solicitação ao secretário de Infraestrutura que conserte uma parte do calçamento da Rua 11, na Vila Teimosa. Disse que as indicações e os projetos que são aprovados nesta casa, infelizmente, são descartados. Os vereadores cobram e nada acontece. O mal desse país não é a falta de recursos, é o descaso dos governantes e a má administração. A corrupção, enquanto isso, existe e nós estaremos sempre com o pire na mão. As pessoas votam nos candidatos esperando que façam uma boa gestão. E a obrigação deles, Faz apelo ao Poder Executivo que veja os projetos e as indicações que foram aprovadas por esta Casa Legislativa. Porque vai continuar cobrando até terminar o mandato. Solicita ao secretário de Infraestrutura ou alguém do governo para que veja a questão da iluminação pública juntamente com a CELP. Várias ruas estão com os postes apagados, como na Palmeira e nas proximidades da Escola Joaquina Lira. Não havendo mais quem quisesse se pronunciar, a senhora presidente dá por encerrado o grande expediente e solicita do 1º secretário que faça o chamado dos vereadores Antônio Marinho, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Zé Novo, Solange Galdino, Sinara Lira, Valmir José e Zinho Oliveira. Estando ausentes os vereadores Elias da Silva e Xisto Freitas, tendo suas faltas justificadas pela senhora presidente. Contando com o número legal para deliberar, a senhora presidente anuncia a ordem do dia. Única discussão e votação da indicação de número 009-2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva. Solicita ao Poder Executivo que envie a esta casa o projeto que regulamenta o serviço de táxi no município de Aliança e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Não havendo mais matéria para a ordem do dia, a senhora presidente dá por encerrada a mesma e passa os trabalhos para as comunicações parlamentares. Não havendo oradores inscritos, a senhora presidente dá por encerrada a presente reunião ordinária, marcando a próxima para o dia 6 de dezembro do corrente ano. Para constar, eu, vereador Valmir José, primeiro secretário ad hoc deste Poder Legislativo, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e discutida e aprovada, será por mim assinada e pela senhora presidente. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata da reunião anterior, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, pois não. Então, lida a ata da reunião anterior, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, salvará a aprovação, mantém sentado, escutar e se manifesta. Declara aberto o pequeno expediente, solicita a primeira secretária que proceda com a leitura das matérias. Ofício de número 9220/2016. A Sua Excelência, o senhor Cisto Lourenço de Freitas Neto, presidente da Câmara Municipal, nesta. Assunto: diplomação, convite. Senhor presidente, pelo presente tenho a honra de convidar Vossa Excelência e os demais vereadores desta Câmara para a cerimônia de diplomação dos eleitos deste município, a ser realizada no dia 14/12/2016, às 10 horas, no auditório da Unidade Educacional da Prefeitura da Aliança, UEPA, situada à Avenida Genésio Gomes de Moraes, sem número, Centro Aliança PE. Atenciosamente. Documento assinado eletronicamente por Marcelo Marques Cabral, juiz eleitoral. Indicação de número 02/2016. Indico à mesa, de acordo com o regimento interno desta Casa, cumpridas as formalidades legais e ouvido o plenário, que, de acordo com a solicitação dos moradores, seja colocado um portão de acesso na Travessa Antônio José de Melo, nesta cidade. Justificativa. É sábio que, há tempo, os moradores daquele logradouro vêm pleiteando tal iniciativa, tendo em vista a falta de segurança, bem como a falta de controle nos acessos às casas ali instaladas. Segundo informação locais, dão conta de que, principalmente à noite, não há como conviver com uma frequência de pessoas estranhas, inclusive consumindo e praticando o tráfico de substâncias ilegais, o que deixa os moradores reclusos de suas próprias casas, além de temerem pela segurança própria e dos familiares. Some-se a isto a carência de iluminação nas imediações, inclusive na travessa em epígrafe, o que causa maior temeridade aos moradores daquele local. Por tudo isso, foi criado um abaixo-assinado, como se vê, por total insatisfação com a situação atual. Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 6 de dezembro de 2016, vereador Erivaldo Silva. Lida as matérias, senhor presidente. Encerrado a leitura da matéria, faculto o uso da palavra, aos senhores vereadores, 5 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, declaro encerrado o pequeno expediente e declaro aberto o grande expediente, tendo os senhores vereadores 15 minutos. Com a palavra, vereador Erivaldo Silva. Senhor presidente,
senhora secretária, senhor secretário Adoc, vereador Elias, vereadores aqui presentes, representantes da Aliança FM, enfim, todos que se encontram aqui na plateia nos prestigiando nesta tarde, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de fazer um registro de antemão, que já é de praxe, é fazer as cobranças que tem que ser feitas aqui na tribuna. E quando elas são executadas, eu tenho que voltar para agradecer. Porque é injusto você cobrar e depois não vir agradecer. Além de injusto, é ingratidão. Porque é muito fácil cobrar, mas depois que você é atendido, você esquece. E isso é ingratidão. Então, eu, aqui de público, eu quero agradecer o que eu denunciei aqui a semana passada, a escuridão das ruas Cleto Campelo, aqui dá acesso ao Joaquim da Lira, bem como a Rua da Palmeira. E graças a Deus, a CELP já esteve lá. Eu sei que houve a interferência do Poder Executivo. E o que importa é que o povo agora está com a luz em plena atividade em frente à casa deles, iluminando as ruas. Então eu agradeço aqui de público a providência que foi tomada e reforçar também, mais uma vez, que essa é a penúltima sessão, mas eu quero deixar aqui registrado ainda o abandono da Academia das Cidades. Além de suja, mal iluminada, abandonada. Não é possível se conviver com a situação daquela enquanto estamos aqui falando para ouvidos moucos. É tamanha a irresponsabilidade com aquele bem público que não se vê sequer alguém que esteja lá para proibir a baderna que é feita ali com campo de futebol, como se fosse campo de futebol. Ciclistas lá no meio das pessoas que estão caminhando, sujo e mal iluminado ou quase no escuro. Então fica aqui o meu apelo mais uma vez e reforço, como já foi dito na ata semana passada, o conserto do final do calçamento da rua 11 de setembro. Não se pode chegar a tamanho descaso. Faz aproximadamente 3 anos que eu falo daquele calçamento e não é coisa grande, não, é questão de menos de 10 metros. Isso não é falta de recurso, é falta de boa vontade, é falta de administração, é falta de quem mande, porque tem quem faça. Então fica aqui meu registro, a Academia das Cidades e o fim do calçamento, o conserto do calçamento da rua 11 de setembro. Gostaria também de apresentar as condolências à família de Bill, que faleceu. Eu trabalhava aqui em Bill na bicicleta, lá de Caueiras. Que Deus recolha a sua alma e que conforte a família. Porque somente Deus, como eu digo sempre, nesse momento, é quem tem conforto, é quem traz para os que ficaram a tranquilidade e o conforto. Então, que a família receba as nossas condolências, fica o registro aqui de mais um cidadão que se foi, e nós não podemos blasfemar porque são desígnios de Deus. Foi ele, depois seremos nós, depois seremos outros, porque isso faz parte. E não podemos nunca, em hipótese alguma, blasfemar, em hipótese alguma. Deus dá a vida e ele recolhe quando bem entende. E quem veio do pó
tem que voltar ao pó, assim diz a Bíblia, muito bem lida, interpretada pela senhora Jadelma, que hoje está nos prestigiando nesta data, e ela sabe que o que eu estou falando aqui, ela que é uma leitora assídua da Bíblia, sabe que isso é verdadeiro. Então, que Deus o recolha e dê conforto à família de Bill. Eu apresentei hoje a minha última indicação da minha legislatura, até porque agora 31 de dezembro encerra a minha legislatura e eu passo para o rol dos ex-vereadores. Graças a Deus, estou satisfeito. Sei que como eu já estou sentindo saudade, eu vou sentir muita saudade desta casa, mas, apesar das saudades, sem nenhum arrependimento. Eu não tenho arrependimento de, a partir do ano que vem, entrar no rol dos ex-vereadores. O que eu tenho mesmo é a saudade, né? Saudade vai ficar, né, presidente? Acho que até o senhor também vai sentir saudade dessa casa. O senhor vai para outra casa, mas a quem passa por aqui, com certeza, deixa seu marco, deixa a saudade e leva também essa saudade da casa. Tem algo aqui que eu tenho que destacar por uma questão de justiça, é a acolhida que eu tive nesta casa, principalmente pelos funcionários. Isso eu acredito que entre os 11 vereadores, isto é uma unanimidade. São funcionários dedicados, funcionários que nos dão atenção, que nos prestam um trabalho digno de elogio. Inclusive, eu ia falar isso, ou irei falar, não sei, a semana que vem, presidente, mas a gente tem que destacar a boa vontade que tem os funcionários desta casa. Então, acredito que seja realmente a última, acredito que não é a última indicação, que, por sinal, eu recebi, através do agente de endemias, o senhor Erivaldo, que é meu xará, um abaixo assinado às pessoas que moram ali na Travessa Antônio José de Melo. Por quê? Ele é uma travessa e não tem mais saída. O que é que acontece? As pessoas que entram lá, principalmente à noite, ficam ali para fumar maconha, para botar som alto, para praticar pequenas desordens. E então eles se reuniram e fizeram um abaixo-assinado. Então essa indicação é para que isolasse a entrada ali à noite e os moradores ficassem ali com acesso pleno, como foi feito aqui na Marechal Deodoro, ali embaixo, depois do seu Abílio. Então que o poder público veja isso com um certo carinho, porque as pessoas que estão lá estão prejudicadas duas vezes. Primeiro, pela presença de pessoas que não moram ali e vão ali só para perturbar, e também pela má iluminação, que já é de praxe aqui em Aliança. O difícil é você ver uma rua bem iluminada, e o difícil é você ver uma rua que não tenha problema de saneamento básico. A gente, por onde andar na cidade de Aliança, a gente vai encontrar problemas de iluminação pública, de saneamento básico, de esgoto a céu aberto. Inclusive, eu denunciei um na rua José Pacheco e foi consertado, graças a Deus. Já tem outro que está lá também criando problemas, e eu até apelo agora ao secretário de Infraestrutura para dar uma passada lá na José Pacheco, porque o outro já está estourando também. Eu não quero trazer culpado para isso, porque, na verdade, ninguém nunca investiu aqui em saneamento básico. Isso aí foi ao longo da existência do município de Aliança. A má iluminação e a falta de investimento em saneamento básico. Isso aí foi e é algo que vem proliferando aqui por todo o município e a gente tem a obrigação de chegar aqui e cobrar. Espero que alguém da prefeitura esteja me ouvindo e passe na rua José Pacheco. Bem, por fim, eu gostaria de fazer um registro, que alguém pode dizer o que é que a Aliança tem a ver com isso.
Aliança tem a ver com isso porque isso aqui é Brasil. A aliança faz parte do Brasil. E a união, a federação é formada a partir dos municípios. A junção dos municípios nasce o Estado. A união dos estados é que nasce a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Então a aliança está dentro do contexto. A aliança também elege presidente, a aliança também elege senador, a aliança também elege deputado federal, estadual, também vota. Então nada mais justo do que trazermos algumas questões que são de nível nacional para a aliança, porque nós fazemos parte do contexto, eu repito. Então, por uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão de um único ministro, foi afastado o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, em muito boa hora. Em muito boa hora. Infelizmente, ainda vai ter que se submeter ao plenário do STF, do Supremo Tribunal Federal, para que julgue o mérito. E em julgando, ele será afastado definitivamente, porque agora foi em questão liminar. É interessante que os fatos aconteçam e nós tomemos conhecimento, porque a gente sabe os destinos que terão os nossos municípios, os nossos estados e até a própria União, se providências não forem tomadas por quem devem tomar. Aqueles que estão designados para tomar, aqueles que são obrigados a tomar decisões, aqueles que são obrigados a cumprir a lei, que o façam. Aqueles que são obrigados a elaborar a lei, que elabore. É preciso que cada um tome conta daquilo que faz parte da sua incumbência, da sua responsabilidade. Então, se o ministro Marco Aurélio afastou o presidente do Senado, em muito boa hora. Afinal de contas, estamos falando de um senador que tem 11 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, 8 no Lava Jato, e já é réu em um deles. Então, a gente não está falando de alguém que é bonzinho, não estamos falando de injustiça, não estamos falando de alguém que é inocente, não estamos falando de alguém que é peça boa. Então, que as providências maiores sejam tomadas através do plenário do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado e uma boa tarde. Continua aberto o grande expediente, tendo o vereador 15 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, declaro encerrado o grande expediente e solicito da primeira secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Lista dos senhores vereadores para verificação do quórum da 37ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 6 de dezembro de 2016. Antônio Marinho. Presente. Elias da Silva. Presente. Erivaldo Silva. Presente. Gildo Augusto. Falta justificada. José Salles. Falta justificada. José Francisco. Falta justificada. Solange Galdino, presente. Sinara Lira. Valmir José. Falta justificada. Presente. Sisto Freitas. Presente. Zinho Oliveira. Falta justificada. Havendo número regimental para deliberar, declara aberta a ordem do dia. A ordem do dia para... Você botou aqui, meu amor, a ordem do dia? Não havendo ordem do dia, declara abertas as comunicações parlamentares, tendo os senhores vereadores 10 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, declara encerrada
a presente sessão, marcando a próxima para o dia 13. Obrigado a todos e boa tarde. E boa tarde. E boa tarde. E boa tarde.